Hoje eu estou com a Lúcia Helena Pedroso, fundadora da empresa Companhia do Sono e especialista em gestão de comportamento. Lúcia, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, querida. É uma grande alegria estar com vocês. Quando me disseram que eu ia fazer uma entrevista Trocando Ideias, eu achei maravilhoso, porque o que mais faz o mundo se movimentar é essa troca de ideias. Justamente, né? A troca de ideias, né? Exatamente isso. Você me diz uma coisa, como surgiu? A Companhia do Sono, ela foi escolhida como um dos melhores colchões do Brasil, por uma revista super conceituada. Como que surgiu isso? Na verdade, a Companhia do Sono é uma coisa um pouquinho diferente da maioria das histórias do case que eu vejo de sucesso no mercado. Começamos com meu marido, teve um problema grave de saúde há 31 anos atrás. Em virtude de todos os benefícios que nos foi indicado o produto, nasceu todo esse benefício do produto e nasceu a Companhia do Sono. Porque eu fiquei 3 anos de representante de uma empresa e o mercado já existia uma grande mudança. E por essa mudança, os industriais não queriam se recontextualizar, eu diria assim, em relação ao biotipo do brasileiro. Daí nasceu a Companhia do Sono, meu marido foi fazer estudos, eu tinha uma veia comercial bem expressiva e em virtude disso nós começamos a criar a nossa marca, com um conceito totalmente inovador, pensando em servir o cliente. Então, em virtude dos benefícios, em virtude de toda a tecnologia, a Companhia do Sono está no mercado há 29 anos. E sendo eleito um dos melhores colchões do Brasil, né? Foi eleito na revista Veja, também é uma história assim, bem interessante, porque o redator da Veja estava dormindo em um dos melhores hotéis, resort que tem no mundo. E neste resort, nós estávamos com os nossos produtos, ele estava fazendo uma pesquisa sobre o sono, nos mandou 150 perguntas, e dessas perguntas nós respondemos, preenchemos todas as necessidades que eles estavam buscando, e nos deram a surpresa de nos colocar na Veja, sem a gente nem esperar, ficamos sabendo no último minuto. E por isso que fomos eleitos um dos melhores colchões para dormir, sendo o melhor em função da tecnologia, de toda a necessidade que o biotipo do brasileiro exigia na época, né? Tudo decorrente do trabalho bem feito, né? Tudo decorrente do trabalho, porque quando nós começamos a desenvolver todo o trabalho da Companhia do Sono, o nosso foco sempre foi trazer o melhor para o cliente, trazer o melhor serviço, o melhor atendimento. Óbvio que o produto para nós, ele é uma coisa indispensável, né? Então crescemos em função e em virtude de todos os benefícios dos resultados que tivemos com os nossos clientes, que são os nossos maiores indicadores, né? E quais são as últimas tecnologias em colchões? Na verdade, as pessoas estão aí falando, repaginando, eu diria assim, toda uma parte externa dos colchões. Porque quando nós começamos, tínhamos um modelo de colchão. Hoje nós temos uma série de modelos para que seja de acordo com o que o cliente necessita. Por isso que a gente solicita que ele venha até a loja, um atendimento personalizado, para que ele veja quais são as necessidades específicas dele. Todas as necessidades do hábito que ele tem, ou sobretudo as exigências sobre a coluna, sobre o bem-estar e o conforto. E hoje a nossa maior tecnologia está na espuma, que é uma espuma pura, que isso é uma coisa muito rara. Eu sempre costumo falar para as pessoas que a resiliência da espuma está muito ligada com a qualidade da espuma. E uma das grandes tecnologias, além de nosso atendimento ser personalizado, ter um benefício específico para cada cliente, também está toda a estrutura do nosso colchão, que é totalmente diferente do que tem aí na rua. Não existe nenhum produto que seja igual ao nosso. Dizem que são parecidos, mas eu digo, ninguém copia o que é ruim, né? Mas por isso que nós ainda seguimos em franca expansão, agora com franquias, desenvolvendo, que hoje o Zaluar é um dos nossos franqueados. Por essa razão nós estamos aqui trocando mais algumas ideias, né? Exatamente. Então dá para dizer que esse conjunto de fatores que tu nos citou é o segredo de você estar há tantos anos no mercado e cada vez se renovando. Sabe, Monique, uma das grandes vantagens que eu vejo assim, na Companhia do Sono é que ela se renova a todo momento. Nós estamos buscando diariamente profissionais capacitados para estar eu diria, nos bastidores. Porque o que o cliente vê é um colchão de qualidade. Agora, o que nós buscamos para o mercado é especialistas em cada setor, em cada movimento que o colchão precisa, que a gente precisa estar desenvolvendo as tecnologias, buscando
toda uma tecnologia de conforto, bem-estar, de saúde, ativa a circulação, alivia as tensões, o cansaço, mas os nossos diferenciais está muito ligada no serviço personalizado, porque cada cliente para nós é único. E esse é o nosso maior, eu diria assim, que o nosso maior diferencial. Nós personalizamos do atendimento à exigência que o cliente precisa. Lúcia, e além de uma empresária de sucesso, você também percorre o país todo dando palestras, gestão de pessoas. Conta pra gente como que surgiu a ideia da empresa LHP Gestão Profissional. É incrível, porque tu sabe que tudo que a gente foca, multiplica, né? Expande. No marketing diz isso. E eu sempre foquei em treinamento. Uma das maiores preocupações que a Companhia do Sono tem é treinamento. É um atendimento personalizado, é totalmente ensinar os nossos representantes a discernir o que é atender bem um cliente. Ter um poder de avaliação de cada pessoa é única, né? Em virtude disso, muitas pessoas, eu fiquei conhecida, daí começaram a me convidar para eu fazer trabalhos em universidades, principalmente na semana acadêmica, quando eles estão desenvolvendo aquelas palestras de empreendedorismo, de gestão de pessoas. Aí passaram mais de 10 mil pessoas pelos meus treinamentos. Em virtude disso agora, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho de movimento nas lojas, que eu estou chamando de movimento da Companhia do Sono. Companhia do Sono em movimento, porque nós sabemos que todo um movimento tem que gerar movimento, né? Porque tem muita gente assim, tem um movimento assim. Não, a gente tem que se movimentar. Fazer acontecer. Em virtude disso que nós estamos bem felizes, assim, porque nós sabemos que toda vez que nós estamos nos movimentando, algo novo está acontecendo. Exato. Então eu faço em várias empresas, faço treinamento pela web também, que a gente tem por hábito de reforçar aquilo que a gente ensina presencial, a gente também ensina pela web para reforçar. Porque eu tenho como foco que nada é mais revolucionário do que a renovação e a transformação de cada ser humano, para que ele tenha sequência no trabalho daquilo que ele deseja, né? E está sempre em aprendizado, né? Sempre, esse é o foco. O principal objetivo é a gente focar naquilo que a gente está buscando. E sabe que toda vez que tu está fazendo alguma coisa que está gerando benefício para as pessoas, a lei do retorno, né? Sempre vai vir. Já veio também na nossa Universidade de Santa Cruz, né? Como é que foi? Foi bem interessante, porque o Zaloar, por exemplo, que é o nosso lojista aqui de Santa Cruz, ele é jovem, 30 e poucos anos, e nasceu também de uma indicação tem alguns franqueados que nasceram de palestras da faculdade, e em virtude desses treinamentos, dessas palestras, é que eu percebo o quanto que nós temos mercado. Quanto que tem gente precisando, necessitando, com sede, porque tem muita informação, mas tem pouca formação. E o foco da LHP é formar as pessoas, fazer com que elas tenham uma estrutura muito clara sobre o que é a coerência emocional. Porque eu digo que a maior distância, Monique, é da mente para o coração. E a boca fala, o coração está cheio. Às vezes a gente está cheio de informação na nossa mente, mas o coração está cheio de doenças, de amargura, de tristeza. E por essa razão que a gente busca um foco muito específico, trazer o melhor naquilo que a gente pode. Lúcia, na revista Venda Mais, tu foi um case de sucesso, pelo fato de tu ter começado do zero e estar se mantendo há tantos anos no mercado com tanto sucesso. Como que isso foi para ti? Todos nós, sempre que fizemos alguma coisa, buscamos um resultado positivo. Eu não esperava a revista Venda Mais me chamar, com essa reportagem, nem a Veja chamar a empresa. Fizemos porque intuitivamente nós nascemos para vencer. E quando a gente tem essa clareza do que a gente quer para a vida da gente, naturalmente as coisas vão se encaixando e a gente vai se tornando cada vez mais exigente. E a exigência nos traz mais próximo da perfeição, que ninguém é perfeito, mas buscamos, né? E em virtude disso, a revista Venda Mais, que é uma revista de vendas, né, criou essa história de crescimento, eu diria assim. Para mim não foi uma novidade, foi a novidade estar na revista. Porque o foco sempre foi e sempre será melhorar a cada dia, né? Isso serviu, claro que uma visibilidade maior para a empresa
e para minha carreira como palestrante, como treinadora, mas sobretudo como empreendedora na gestão pessoal de cada indivíduo, que esse é o meu foco, é melhorar aquilo que tu pode naquilo que tu necessita. E para quem está em casa nos assistindo, pode dar alguma dica de empreendedorismo? Eu parto do princípio que o primeiro passo tem que ter visão. Se tu não consegue ter visão, tu não vai ser condenado por isso. Agora, cuide os modelos que dão certo. Os modelos de pessoas, de empresários, de profissionais que estão fazendo, que estão crescendo e desenvolvendo características parecidas com as suas. Quando a pessoa se identifica com o produto, se identifica com o mercado, ela acha um jeito dela crescer. E quando ela acha um jeito de crescer, ela começa a ter atitudes diferentes. Porque eu acredito que todo o segredo de um empreendedor chama-se atitude. É ter uma atitude de coragem iniciando. Porque eu digo às vezes, Monique, a gente diz assim, ó, eu posso não ter coragem, mas no início eu finjo ter coragem. E depois as coisas começam a acontecer, porque começa a acertar. O fato de ter uma atitude diferenciada já te traz um retorno bem interessante e benéfico para a tua carreira profissional, né? Então, o básico para mim é a visão. Se você não tem problema. Siga quem tem. Depois, uma outra coisa que eu acredito, assim, que tu começa a aprender a ter uma cultura diferente. Porque tudo começa pela cultura. Prestar atenção naquilo que tu está fazendo, o que tu está querendo servir, qual é o tipo de imagem que tu quer mostrar, qual é o teu estereótipo daqui para frente. Porque todo mundo tem um estereótipo, né? E a gente tem que escolher qual é que eu quero ser conhecida. Como é que eu quero ser educada? Para que as pessoas comecem a me olhar de uma maneira diferente. Porque não por ser a diferente, mas por fazer a diferença no mercado. Então, empreender nada mais é do que o primeiro eu tenho que empreender em mim. Ver quais são as minhas características que eu preciso mudar. E tem que ter coragem de perguntar para aquelas pessoas que têm uma visão mais ampla do que é ter sucesso, vamos dizer assim, né? Sucesso, tu precisa ter paz. Esse é o primeiro passo. Quando tu tem paz, tu começa a construir atitudes dentro de ti e construir a tua personalidade. Porque nós somos frutos, Monique, de vários modelos que a gente vai observando no mercado. E depois tu cria a tua personalidade. Que eu acredito que lá pelos 16, 17 anos já começa a moldar e te mostrar, né? E te vender. Não tem aquela história de dizer assim, só podia ser da Monique isso, porque eu conheço ela. Porque a Monique já criou o estereótipo dela como jornalista, como apresentadora, eu diria assim, né? Então, o principal objetivo é que as pessoas tenham muita clareza daquilo que elas querem, qual é o dom e os talentos que elas nasceram, porque dom e talento quem dá é Deus. Agora, quem pode aprimorar somos nós mesmos, né? Força de vontade, né? Força de vontade é o básico, esse é o básico. E em relação com o cenário atual que a gente vive, o que esperar de 2017? Eu estou muito entusiasmada e bem motivada. Porque eu digo que a motivação, para mim, ela vem de uma conscientização. Se nós começarmos a conscientizarmos no que falta no copo, a gente vai morrer de sede. Agora, se a gente começarmos a focar no que está sobrando ainda no copo, a gente vai matar a sede talvez muitos dias, porque a gente vai equilibrar essa água. Eu acredito que tem vários segmentos que sofreram muito nesse mercado. Inclusive, nós também sofremos. Porque todo empresário hoje, ele está sofrendo uma pressão muito grande. Mas o que nós estamos focando? Naquilo que a gente precisa focar, que é nos diferenciar cada vez mais, fazendo parcerias, criando fusão com empresas, com tecnologias, e essas parcerias para que todos venham buscar o mesmo objetivo. E às vezes tem pessoas que dizem assim, mas tem tá fazendo uma parceria que não tem nada a ver com o teu segmento, mas tem a ver com o conceito. E o foco hoje é a gente estar se unindo com quem tem o mesmo conceito. Então, empreender hoje não é porque te falta dinheiro no mercado, não, porque o dinheiro não desaparece, ele só troca de mão. E isso a gente tem que ter realidade. Eu preciso me aprimorar cada vez mais. E eu vejo que tem jovens saindo cheios de informação na faculdade, mas não tem formação, porque o estado emocional deles estão desequilibrado baseado no que estão falando. E nós sofremos uma queda violenta financeira, mas sobretudo emocional. Porque o dinheiro não desapareceu do mercado, ele está por aí. Eu só preciso me aprimorar e cada vez me capacitar mais para entender qual é a ação diferente que eu vou ter. Qual é a atitude que eu vou ter. Hoje nós falávamos de manhã no treinamento sobre, às vezes é um corte de cabelo. E a pessoa já muda completamente o seu estado de espírito. Porque tu começa a te enxergar. Eu digo que a primeira pessoa que tu enxerga quando tu acorda é você mesmo. Então se tu já acorda desanimado, acorda desiludido, ou cortando o teu cabelo, o teu barbeiro lá, ou a tua cabeleireira de 20 anos que também não evoluiu.
Qual é a vantagem nisso? Então, primeiro tu tem que te enxergar diferente para que as pessoas comecem a ver que tu teve uma ação diferente e naturalmente teu emocional começa a mudar e tu começa a cultivar o melhor de ti mesmo. Esses grupos de WhatsApp eu acho muito legal, mas cuidado com os grupos. Grupos de empreender, grupos de conscientização, de gente que quer fazer a mesma coisa. Não te misture com quem não está no mesmo foco que você está. A gente tem que ter muito cuidado, porque tem gente que só fala do problema. Nós estamos à busca de quem fala da solução. E após tantos anos à frente de uma empresa de sucesso, sempre empreendendo, tu pode nos dizer qual que é o segredo do sucesso? Cada um tem o seu segredo. Eu acredito que eu vou falar do nosso. O meu segredo, que eu acredito muito claro, é o caráter profissional. Tu tem que saber te posicionar. Não importa o que a pessoa está dizendo, tu tem que te posicionar. Porque tem muita gente que tem lealdade profissional, que é ir até o trabalho. Eu digo que é preciso ter fidelidade profissional. Fidelidade é compromisso com o resultado. As empresas estão precisando de mãos de obras que realmente arregasse as mangas e faça a diferença. E essa é a razão pelo qual a Companhia do Sono luta todos os dias e busca todos os dias o entendimento para compreender qual é a interpretação do nosso cliente. Qual é a interpretação hoje que a empresa quer vender no mercado. Nós queremos ser conhecidos como uma empresa que revoluciona, transforma, renova, restaura a alma das pessoas. Porque quando a gente tem uma alma restaurada, a gente está santificado. E a gente, até morrer, nós vamos ficar lutando para sermos restaurados, restaurar as nossas emoções, mas sobretudo restaurar os nossos pensamentos. Porque tudo começa por um simples pensamento e depois vira um comportamento. E nas tuas palestras que tu faz pelo Brasil, qual é o foco maior? Ensinar, motivar? Conscientizar. Eu fiz uma palestra em Nova York, na NRF, que é um grande evento que acontece no varejo, né? E eu trouxe grandes aprendizados, porque nos Estados Unidos eles são extremamente profissionais, mas não são amorosos. E o brasileiro não é profissional, mas é amoroso. Olha que loucura, gente. Então a gente precisa o quê? Hoje, mais do que nunca, ter essa realidade. Nós precisamos misturar um pouco disso. Temos que buscar urgentemente cada vez se profissionalizar mais. Focar mais naquilo que realmente o mercado está precisando. Porque tu chega nas lojas, chega a dar uma tristeza. As pessoas quando dizem para mim assim, ó, fica à vontade. Eu digo, minha filha, à vontade, eu fico na minha casa. Você tem que ter uma visão rapidinho, sem movimentar os olhos, uma visão periférica e ver que tipo de perfil de cliente, o que ele gosta, o que realmente ele faz. Mas às vezes é um detalhe do relógio, às vezes é um detalhe do cabelo, o jeito que a pessoa chega. Então eu tenho tido muitas experiências que o que faz toda a diferença hoje no mercado é o quanto que tem conscientização do teu papel. Tu precisa dar a tua participação de crescimento. Tu precisa estar na onda da evolução. Então por essa razão que eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque trocar ideia é o que mais a gente precisa para crescer. É a multiplicidade de pessoas traz a multiplicidade de negócios. Lúcia, muito obrigada pela tua presença no nosso programa. Com certeza nos ensinou muita coisa e para quem está em casa também. Muito obrigada. Nos encontramos até o próximo encontro, então.